Hoje mais cedo eu tive uma consultoria de uma mentoria de arquitetura. E aí a mentora me fez uma pergunta que vai ser o tema de hoje. Eu estava falando para ela que eu era uma pessoa muito teimosa. E aí ela disse assim: "Ah, você é teimosa ou você é persistente?" E ela disse assim: "Olha, eu vejo mais como teimosia porque precisa fazer sentido para mim. As coisas precisam ter sentido. Se elas não tiverem sentido, pode o mundo inteiro vir contra, mas se fizer sentido para mim, eu vou." E ao mesmo tempo, o contrário, o inverso também é verdadeiro. Pode todo mundo dizer: "Bia, não faça isso", ou então "faça, é melhor para você." E se não fizer sentido para mim, eu não vou fazer. E aí isso me fez lembrar das relações, né? Tipo assim, numa relação, eu não sei como que você é, mas assim, por exemplo, eu insisto na relação. Eu não estou falando insistir em relação durante a relação, não, tá? Isso aí é o normal. Mas eu sou teimosa no sentido de acreditar naquela relação, mesmo ela já tendo acabado. A relação acabou, nós não temos mais nada, você está seguindo sua vida. Mas se a nossa relação fizer sentido para mim, eu vou carregá-la comigo. Isso é teimosia ou isso é se humilhar? Isso é insistir ou isso é se humilhar? Para mim não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, isso é a minha verdade. Porque é o que faz sentido para mim. Existem razões que fazem com que eu esteja conectada àquela pessoa. E eu vou ficar conectada a ela até fizer sentido. A partir do momento que não fizer mais sentido, eu vou me desconectar. Mas precisa fazer sentido a desconexão. Entendeu? E aí tudo isso às vezes fica muito turvo, porque eu nem falo sobre isso. Por exemplo, quando chegam meus amigos, eu nem falo. Meus amigos, ai, tu gosta, principalmente as relações que acabaram, né? Ai, tu ainda pensa na fulana, não sei o que e tal. Olha, teve uma relação que eu acabei e eu fiquei ainda depois de acabada, 2 anos gostando da pessoa. Teve uma outra relação mais antiga, que eu fiquei acho que uns 3 anos assim gostando dela. Aí tem um outro lado dessa história também, por exemplo. O que é que começou a me incomodar durante o meu processo, a minha idade também, né? Que começou a me incomodar. Isso estava travando as outras relações. Por exemplo, eu não tinha a vontade de me relacionar com ninguém por conta dessa relação. E é isso mesmo. O coração está preenchido, como é que vai entrar outra pessoa, né? Mas aí, o que é real? É real aquela pessoa? Ela está comigo? Não, ela não está comigo. Ela está vivendo a vida dela. E como é que eu vou viver minha vida? Eu preciso também conhecer outras pessoas. Uma vez eu ouvi um psicanalista, ele falando sobre isso, que ele não pode muito dizer isso, porque isso às vezes pode soar de uma forma muito ruim, mas do mesmo jeito como as pessoas usam a gente para transição, a gente precisa, entre aspas, viver isso como uma transição, não usar as pessoas. Quando eu uso o outro, eu uso no sentido de que ele não sabe o que está acontecendo e eu simplesmente uso. Mas quando eu deixo claro, disse, olha, eu preciso resolver isso na minha vida, se você topar entrar no meio dessa confusão, eu adoraria viver isso com você. E aí a pessoa ela entra ciente de como que você está internamente. E aí muitas vezes, aquele momento que você está, realmente aquela pessoa você não vai ficar com ela, mas ela é uma pessoa de transição. Você vai dali para outra coisa. E às vezes isso é necessário. Eu lembro que teve um período que eu me abri exatamente por causa disso, porque eu estava conectada ainda com a pessoa, e aí eu vou me abrir, preciso me abrir, porque eu não posso ficar amarrada a uma coisa que hoje só existe na minha cabeça. Não tem nada além da minha cabeça. Eu preciso fazer minha vida acontecer. E aí eu comecei a me permitir,
não fico, eu continuo sem ficar. Mas comecei a me permitir pelo menos a conversar com pessoas, porque nem isso eu também consigo fazer. E aí as coisas foram fluindo mais um pouco. Eu não sei como que você vê tudo isso, eu não sei como que você reage. Pessoas que não ficam, é muito raro, assim, geralmente as pessoas ficam, então é mais fácil de você lidar com os sentimentos, né? Porque você acaba, entre aspas, esquecendo uma pessoa, você se distrai daquela pessoa que você gosta com outra pessoa. Então é mais fácil. Mas quando você não consegue ficar, é um processo tão mais difícil. Eu continuo achando que a gente não pode usar as pessoas. As coisas são para serem usadas. As pessoas é para a gente amar as pessoas. Então vamos mudar o termo. Ao invés de usar pessoas, por que não amar pessoas? Isso eu não estou dizendo que eu vou conversar com a pessoa amanhã e vou amar a pessoa. Mas é um questionamento que eu estou trazendo aqui. Por que não amar pessoas? Nem que seja temporariamente, nem que seja por um curto período, mas por que não amar pessoas? Qual a diferença que eu acho que é insistir e se humilhar? Qual é a diferença? A diferença que eu acho é a forma como você expõe na minha cabeça. Então, o que é que eu consideraria insistência? Insistência é muito o que eu vivo. É muito o que eu vivo, insistência. Essa teimosia, né? Eu insisto em gostar de você. Então, para mim, isso é uma insistência. E o que seria disso para humilhação? No meu caso, o que eu consideraria que eu estaria me humilhando? É se eu gosto de você, eu falo para você, e você fala que você não gosta de mim, e eu continuo insistindo com que você goste de mim, conversando com você e tentando te convencer de que eu valho a pena para você, de que vale a pena você gostar de mim, só que isso não é uma coisa que se convence ninguém. Então isso para mim seria humilhação. Eu não conseguiria ver de outra forma. Eu lembro que em outro contexto, nada a ver assim, mas sobre o mesmo assunto, humilhação, eu lembro que eu tive uma amiga que eu me distanciei dela por conta do namorado dela, numa época, né? E eu não gostava da forma como as coisas aconteciam e me afastei dela para que eles ficassem bem, para que eles não brigassem. Eu tinha essa preocupação de que eles brigassem por conta dessa amizade que a gente tinha. E me afastei. E durante um período ela ficou muito. Ele veio falar comigo, dizendo que ela não estava bem, que ela estava triste porque eu tinha me distanciado. E eu cheguei a conversar com ela, né? E aí ela pediu para que a gente voltasse à nossa amizade. E aí eu lembro que eu olhei para ela e disse assim: "Tu não acha que tu tá se humilhando, não?" Aí ela olhou para mim e disse assim: "Não, eu só tô falando a verdade. Só queria muito que a gente voltasse a ser com quem a gente era." Isso, cara, isso me construiu de uma forma tão incrível, assim, a nível de amizade. Isso me fez entender tanta coisa a nível de amizade. Mudou muitas coisas para mim. E aí eu vim entender muita coisa sobre humilhação também, assim, eu vim reconsiderar o que seria humilhação depois disso. Não era humilhação, era a verdade. Era o desejo dela. Ela não estava tentando me convencer de nada. Ela estava expondo o sentimento dela para mim. E isso foi a coisa mais incrível que eu tive naquele momento e a gente voltou à nossa amizade. Nunca se volta como era antes, porque a gente muda muito, né? Mas a gente voltou à amizade na época. Hoje a nossa vida está distante, nossa vida mudou muito, mas essa amizade foi uma amizade que me marcou, assim, sempre me marcou muito na vida. Uma amizade muito pura, muito íntegra, muito incrível, realmente presente de Deus, assim, né? Aí eu não sei como que você vê insistência em se humilhar, mas eu acho que a partir do momento em que você precisa pedir no sentido de tentar convencer o outro a algo, aí eu acho que isso é ruim. Mas quando você simplesmente está ali se expondo, colocando na mesa os sentimentos que você tem, o que você sente, a sua verdade. O que o outro vai fazer com isso é outra história.
Mas você está ali colocando. E ele decide o que fazer com aquilo. E aí você vai decidir o que fazer com a decisão dele, né? Se ele ignorar, seja amizade, seja relacionamento, aí você, ok, você recolhe, fica triste porque não foi correspondido. Tudo bem, vida que segue, né? E se ele corresponder, poxa, que legal, porque ele não ia saber o quanto eu queria que essa pessoa participasse da minha vida, seja amizade ou seja relacionamento. Então eu acho que, falando de boa, assim, é a verdade, sabe? Eu acho que no final é sempre a verdade. É sempre a gente lutar pela verdade. É dizer a verdade, dizer aquilo que sente. Sem medo, sem armadura. Por mais que a gente esteja se expondo demais, eu acho que a gente precisa dar espaços na vida para meter o louco de vez em quando, sabe? E eu acho que são esses momentos, não são sempre, não é com qualquer pessoa que a gente vai fazer isso. A gente precisa escolher as pessoas com quem a gente vai fazer. Mas as pessoas que a gente escolhe, a gente precisa fazer pela gente, sabe? Nem tanto pelo outro. Porque o outro é uma ferramenta, é um meio. Mas eu acho que quando a gente faz, a gente se liberta de muita coisa. A gente se liberta até da gente, até do nosso medo. Como é que o outro vai poder me amar se eu não me expuser? Como é que ele vai poder me amar? Como é que ele vai poder me acolher? Como é que ele vai poder me receber se ele não entender quem eu sou e quem eu estou disposta a ser, nesse caso? De querer muito que a pessoa fique, por exemplo. Ele não tem como saber. Mas se eu colocar e ele não quiser ficar, claro, é uma decisão dele. A gente não insiste. Mas a gente precisa dizer o quanto que a gente gostaria. Ai, sei lá. O que a gente não pode, de verdade, independente do que eu tô falando, ser certo ou ser errado, ou ser imaturo. De verdade, eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Eu acho que a grande importância, eu acho que é se permitir sentir. Porque o meu grande medo como ser humano, assim, é a vida me impedir, me deixar uma casca tão grossa que eu não sinta mais nada, sabe? Eu tenho muito medo disso. Então eu tento não me bloquear tanto. O que naturalmente eu já me bloqueio com a vida, mas eu tento não me bloquear tanto. Porque o delicioso da vida é sentir. O que me faz me diferenciar de uma planta é o sentir. E nem tanto, né? Porque se eu ficar jogando um monte de palavra positiva para a planta vai ficar mais bonita. Se eu jogar um monte de palavra negativa, a planta vai ficar feia.